outro olhar. A integração dos emigrantes cabo-verdianos nos países de acolhimento depende muito do domínio dos seus direitos. É um aviso que vem da recente eleita presidente da Associação Cabo-Verdiana em Portugal, que vai ser empossada amanhã, tal como os demais órgãos sociais. Dulcineia Souza foi entrevistada pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Dulcineia Souza acaba de ser eleita presidente da Associação Cabo-Verdiana, com sede em Lisboa. Já vinha exercendo esse cargo de forma interina, agora é presidente plena e é empossada este sábado. Qual é a diferença entre ser presidente interina de continuidade e ser presidente com um projeto próprio? A diferença é total e absoluta. Eu estava como interina, portanto, estava a substituir uma pessoa que se demitiu por questões de saúde. Logo, eu não tinha os mesmos poderes nem de decisão, nem de atuação que vou ter a partir do dia que for empossada e a partir do momento que fui eleita. E neste momento, eu, como não estou a substituir ninguém, eu tenho uma equipa que fui eu que constituí, portanto, selecionei um conjunto de pessoas com quem eu há algum tempo tenho vindo a trabalhar e também a acompanhar o trabalho que essas pessoas fazem e foram pessoas que foram recrutadas por mim. No mandato anterior, eu trabalhava numa equipa que não fui eu que constituí, portanto eu fui convidada para fazer parte da equipa, da mesma forma que os restantes colegas. Entretanto, na sequência da demissão da Presidente, eu acabei por ficar com a responsabilidade de conduzir os destinos da direção. Agora tenho um projeto e um programa eleitoral. O projeto visa dar continuidade a muito daquilo que tem vindo a ser feito, mas também com ideias novas. Justamente essas ideias novas que eu gostaria que detalhasse, mas antes disso, a Associação Cabo-Verdiana foi constituída há muito tempo, mas parece que a associação, não se sabe bem porquê, está confinada a Lisboa. Não, isso não é, não vejo as coisas dessa forma. Portanto, a Associação Cabo-Verdiana, quando foi criada, foi no final dos anos 60. Portanto, na altura nem sequer embaixada havia, quanto mais outras associações. Era o único espaço que havia, era a única entidade que havia, era a Associação Cabo-Verdiana. Entretanto, com o passar do tempo, vieram a surgir outras associações mais locais, como acontece, por exemplo, em Sines, como acontece, por exemplo, na Cova da Moura, que tem 2 associações também. Portanto, foram criadas várias associações, em consequência também do aumento da população e do aumento de comunidades espalhadas pelo país. Mas a Associação Cabo-Verdiana não está confinada em Lisboa, até porque muitas vezes as pessoas dizem Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, mas nós não somos Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, somos Associação Cabo-Verdiana. Acho que as associações cabo-verdianas que são de uma determinada localidade é que estão alocadas a essa comunidade. Eu posso lhe dar um exemplo. Assinou-se um protocolo com a Universidade de Santiago, fez-se um almoço na Associação Cabo-Verdiana com o Presidente da Câmara da Amadora e vereadores da mesma Câmara. Portanto, não estamos confinados a uma localidade. Essas associações que vão surgindo têm mais um caráter comunitário e a Associação Cabo-Verdiana consegue confederar todas essas associações de caráter comunitário? Perfeitamente. Trabalhamos muito em conjunto umas com as outras, porque, Júlio, eu não acredito, nem esta equipa acredita que se consiga fazer alguma coisa de forma individual ou isolada. Nós temos que estar todos juntos a remar para o mesmo lado. Só assim é que se consegue, porque estamos num momento em que é muito, muito importante que as associações estejam unidas, porque a situação política do país é aquilo que se sabe, a situação da imigração é aquilo que se sabe, não vale a pena estarmos agora a explorar o assunto nesta conversa, mas é crucial que as associações sejam ouvidas. Porque são as associações que fazem a ponte entre a comunidade ou entre as comunidades e entre o poder local. E se não houver diálogo, não se conseguem grandes resultados. E para isso as associações têm que se juntar.
Por exemplo, o sábado passado houve um fórum lá na Associação Cabo-Verdiana precisamente sobre o tema imigrações e estavam lá seguramente mais que 10 associações representadas. E então, retomando agora, que ideias novas propõe a direção nova? Portanto, uma das nossas novas ideias é a transformação digital e a modernização da Associação Cabo-Verdiana na era da inteligência artificial. Também a criar feiras de literatura, debates sobre temas relevantes, também a educação e o empoderamento, ou seja, criar conversas abertas com jovens sobre vários temas, como por exemplo, tomar decisões conscientes, como é que os jovens podem contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde, cultura e língua. Também outra parte muito importante que nós estamos a trabalhar são as questões relacionadas com o desenvolvimento mental, a inteligência emocional, empoderamento feminino, que são temas muito atuais, muito importantes e que nós estamos a trabalhar fortemente nesses temas. E também nos planos social e de formação e cidadania. Um dos desafios é a integração da comunidade. Agora, com eleições à porta, eu sei que já neste momento há um conjunto de cabo-verdianos vereadores e há candidatos para as legislativas também cabo-verdianos, mas como é que vê a associação essa questão de integração plena dos cabo-verdianos no país de acolhimento? Para que os cidadãos cabo-verdianos se possam integrar de forma plena, antes de mais têm que ter conhecimento, porque conhecimento é poder e quem não conhece os seus direitos também não se pode defender. Por exemplo, muitos cabo-verdianos não têm conhecimento de que, estando legais em Portugal há mais de 2 anos, têm direito a votar e até a ser eleitos. Muita gente não tem este conhecimento e eu sei disso porque, estando eleições muito próximas, uma das atividades que nós temos que fazer é dar a conhecer estas informações às pessoas e eu deparo-me com as pessoas que não sabem. Não têm ideia disto e isto é importante porque o facto de poderem exercer o seu poder de voto e não só, porque participação política não passa somente por votar, mas é importante, sem dúvida alguma, já é algo que ajuda um cidadão a integrar-se. E ao conhecendo este direito pode conhecer também outros que têm e isto sem dúvida alguma vai ajudar na integração do imigrante, neste caso cabo-verdiano, no seu país de acolhimento, que neste caso é Portugal. Está a defender que as comunidades cabo-verdianas devem ter participação ativa na vida política portuguesa ou em qualquer outro país de acolhimento? Indiscutivelmente, sim. Quando eu digo ter uma participação, não me refiro, gosto de sublinhar isto, a política partidária. Porque a participação política vai muito para além do sufrágio, vai muito para além da militância, quase tudo aquilo que se faz é política, por exemplo, participar em debates, participar em discussões, colóquios, conferências, ajudar outras pessoas a obterem informações que não têm. Por exemplo, imagine que um cidadão cabo-verdiano que fica a saber. Aconteceu esta situação comigo recentemente, dei informação a um cidadão que desconhecia, olha, estás aqui há mais de 2 anos de forma legal e a pessoa, sim, estou, sabias que te podes recensear na tua junta de freguesia e quais os direitos que ser recenseado te confere dentro de uma junta de freguesia? E a pessoa não sabia. A pessoa ao saber disto, passando a informação a outra pessoa, isto já é uma forma de participação política. Recentemente, a comunidade cabo-verdiana esteve abalada com a morte de Odeir Muniz. É um caso Exato. que eu sei que acompanhou de perto. Há um processo em curso, o julgamento que decorre. Os cabo-verdianos já ultrapassaram essa fase. Muita coisa veio, estando provavelmente questões adormecidas, vieram à tona algum racismo, alguma discriminação, as dificuldades do dia-a-dia. Essa fase está ultrapassada.
Não, essa fase está longe de ser ultrapassada e não é algo que se ultrapassa em tão poucos meses. E é o que o Júlio diz. Este acontecimento, este trágico acontecimento, fez com que viessem à tona muitas questões que estavam ali mornas, não é? Digamos que ali em banho-maria, e veio despoltar estas situações e trazer alguma revolta na população, principalmente porque, mas esta revolta, por um lado, é bom que as pessoas se inquietem perante situações que lhes desagradem, mas também é importante que não nos deixemos levar pelas influências dos partidos extremistas que tentam fazer com que um trágico acontecimento venha despoltar uma revolta que possa não ser assim tão positiva, como por exemplo aquelas situações de queimar autocarros, certas situações de vandalismo que aconteceu à volta deste acontecimento. Isso não é uma coisa boa, não é? Não é assim que as coisas se resolvem. Relativamente ao caso em si, também houve muita desinformação. O caso está, como disse, um processo a decorrer e agora temos que confiar nas instituições e deixar que façam aquilo que têm a fazer. Mas, de facto, é verdade, houve muitos temas que vieram ao de cima, assim como também aquilo que aconteceu na Rua do Bem Formoso. Não foi diretamente com a comunidade cabo-verdiana, mas naturalmente afeta qualquer pessoa que tenha consciência, não é? Está a referir-se àquele momento da revista às pessoas, não é isso? Sim, sim. Voltando um pouco, um dos desafios, pelo menos dei-me conta disso falando com outras associações noutros países, a ideia de uma rede de associações de cabo-verdianos pela Europa pode funcionar? Pode funcionar e seria desejável que funcionasse. Em tempos, o Júlio deverá ter conhecimento disso, houve uma federação das associações cabo-verdianas em Portugal e existem federações cabo-verdianas por vários países da Europa. Portanto, seria também muito desejável que houvesse uma federação europeia, por exemplo, porque isto era algo que daria muita força às associações para atuarem perante as autoridades em situações que são de interesse tanto da comunidade cabo-verdiana já residente aqui há algum tempo, como das comunidades migrantes mais recentes, que ainda não estão tão bem integradas no país de acolhimento. Neste momento há um portal consular com base na Embaixada de Cabo Verde em Lisboa. Como presidente da Associação Cabo-Verdiana, falta o quê para que o cabo-verdiano fique satisfeito estando na diáspora? Júlio, faz parte do ser humano nunca estar plenamente satisfeito. Isso estamos sempre à procura disso. O portal consular é uma ideia excelente, bastante útil, mas também temos que compreender que não são todas as pessoas que estão preparadas para utilizar esse serviço ainda. Portanto, ainda existe um caminho, digamos que longo, a percorrer para que o portal consular possa ter uma utilidade e uma utilização mais plena. Agora, aquilo que falta para que o cabo-verdiano se sinta no país de acolhimento mais realizado neste momento é a situação da documentação, que trava aqui muitas situações. A questão burocrática é muito grande, a obtenção do número de contribuinte, do número de segurança social, do número do utente no Serviço Nacional de Saúde, o que depois vai dificultar ter um contrato de trabalho, um contrato de arrendamento. Neste momento, em Portugal, vivemos uma crise que é a crise da habitação, que dificulta muito a vida das pessoas. Portanto, tudo isto são coisas que fazem com que a vida do imigrante se torne um pouco mais difícil e realmente tem que se criar políticas públicas eficazes que resolvam esta situação, porque Portugal precisa de mão de obra imigrante, precisa de mão de obra cabo-verdiana, porque o cabo-verdiano é um povo que se adapta muito bem aos países de acolhimento, não obstante das dificuldades que possa passar inicialmente, mas é um povo resiliente e que se adapta. Na minha opinião,
opinião, até com relativa facilidade. Agora, é preciso que todas estas questões que eu mencionei anteriormente consigam ser sanadas para que a adaptação possa ser mais plena. Já sabe o que é que vai fazer logo depois de tomar posse? O primeiro assunto que vai tratar? Bom, o primeiro assunto que eu vou tratar, eu como já venho de uma direção anterior, nós não temos estado parados, mas as primeiras medidas que nós temos que tratar são medidas de organização interna, dentro da própria associação. Refiro-me ao reforço e consolidação das capacidades de gestão financeira e administrativa da associação, participar em concursos nacionais e internacionais de financiamento, a obtenção do Estatuto de Utilidade Pública, atualizar os estatutos da associação. Isto são medidas prioritárias que se referem à nossa organização interna. Depois também desenvolver parcerias com outras associações, com géneros, e fazer protocolos com outras instituições, que é algo que também já temos estado a fazer. Temos também que dar um grande avanço na nossa parte tecnológica e digital, nomeadamente colocar em funcionamento o nosso site, as nossas redes sociais, para estarmos à altura daquilo que são as exigências do ano 2025. Assim, tivemos Dulcineia Souza, entrevistada pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, é recém-eleita presidente da Associação Cabo-Verdiana em Portugal, que vai ser empossada amanhã. Como os demais órgãos sociais, há este sublinhado que fica desta entrevista: a integração dos imigrantes cabo-verdianos nos países de acolhimento depende muito do domínio dos seus direitos.